Sejam bem-vindos. Convidamos a todos. Tá. Ô, cameraman. Enquadrando. Tu não vai pra Globo desse jeito. Convidamos a todos a fazermos o nosso minutinho de mentalização, cerrando levemente os nossos olhos, agradecidos pelo momento que o Pai nos oportuniza, graças à sua bondade, seu amor, agradecidos pela oportunidade reencarnatória que desfrutamos, pela ocasião de aqui estarmos buscando angariar a cada um de nós o conhecimento que liberta, o conhecimento que nos permite o crescimento, que nos permite a correção da rota e que nos traz o burilamento, a autotransformação através da renovação de ideias, de ideais e de ações. Vinde, Senhor, com todo o teu amor, com toda a tua glória. Permita que os mentores espirituais cá presentes conosco possam iluminar nossas mentes, nos intuir na direção de bem compreendermos as palavras que o Espiritismo nos traz essa noite. E que assim seja. Bem, irmãos, o tema da noite de hoje, enfermidade na família, que tem como inspiração um texto do livro Vereda Familiar, ditado por Teresa de Brito, espírito, através das mãos de José Raul Teixeira, nos traz alguns alertas sobre a questão dolorosa, desagradável, preocupante, que é o enfrentamento das moléstias, das doenças, das enfermidades que nos acometem e que acometem aqueles a quem amamos. Então vejamos o que Teresa de Brito nos traz para nos esclarecer. Invariavelmente, ninguém há, na experiência terrena, liberado dos problemas da matéria com suas peculiaridades, com seu transformismo, na marcha longa na qual se processa a evolução. As alterações orgânicas se apresentam ao lado das preocupações que as pessoas mantêm em nome do impositivo da conservação. É admissível que, significando padecimento, o homem abomine a dor, renegue o sofrimento e se agaste com as moléstias que, desafiadoras, muitas vezes abrem caminho para o decesso físico. Não obstante todo o conjunto de tormentas que os padecimentos corporais impõem às criaturas, não podemos esquecer o caráter redentor que orla o desequilíbrio orgânico quanto o transtorno psíquico. É assim que, no seio da família espírita, e de resto, na família cristã, a doença deverá ser vista de modo mais coerente com a filosofia de vida que o Espiritismo nos enseja. Por entender que ninguém sofre dores quaisquer por acaso,
consciente de que todos os processos enfermiços guardam relação com as necessidades de renovação íntima, clarificará a urgência de maior soma de maturidade perante os seus aguilhões. Consoante tais entendimentos, viva o indivíduo espírita com a nobreza que as orientações do Consolador propicia, em face das descompensações da saúde somática. Nenhum argumento do mundo será superior à compreensão das leis de causa e de efeito. Nenhuma ponderação deverá suplantar a absoluta certeza da perfeição das leis do Criador. Não se utilize o lidador espírita quando enfermo ou à frente da doença de algum ente querido, dos ademanes que engambelam, que impressionam, mas que nada resolvem ante a proeminência da misericórdia associada à justiça que emana de Deus. Não se permita as beberagens estranhas, nem as fitas, carvões, copos d'água ou tesouras abertas. Afaste das suas relações espirituais as estatuetas místicas do Buda ou de elefantes de costas voltadas para as entradas da casa. Desligue-se das figas e dos ramos aromáticos ou das defumações, mantendo-se fiel ao pensamento espírita e à certeza do cumprimento da lei sublime dos céus. Ao lado do atendimento médico responsável, a fluidoterapia dos passes e a água fluidificada, a oração intercessória e a busca da própria paz, por meio da mudança de polaridade mental, acabarão por atingir o ponto onde se localiza o foco da doença. Além disso, somente a indiscutível confiança no amor de Deus. É dessa maneira que, conscientizados do papel da dor, da necessidade da sua redenção, os espiritistas adoecidos em sua família encontrarão ensejo de amadurecer reflexões, reconsiderar velhos comportamentos, a fim de alterá-los para melhor, restabelecer seu encontro com a harmonia da alma e se refletir na dinâmica celular do corpo fisiobiológico, que se faz fulgurante bênção divina no campo das árduas pelejas humanas. Enfermidade na família é ensejo de reerguimento do enfermo, mas, sem dúvida, trata-se de elemento impulsionador do aprendizado como do amadurecimento e da disciplina moral de todos os familiares. Então, irmãos, Teresa de Brito ela é um pouco dura, um pouco incisiva em algumas coisas, né? Veja que ela fala até, né, das nossas superstições, né? Ainda bem que ela não falou da moedinha embaixo do Buda, né? Senão eu estava lascado. Quem, né, desde nossa infância e nós agora nas nossos lares, né? Quem que não tem lá, né, a sua crentice, a sua superstição? Isso não tem problema. O que ela fala aqui é utilizarmos isso como uma muleta. Por que não é o aconselhável? Porque, começando lá do começo, todos nós, todas as criaturas que se encontram ligadas, né, eu não gosto de dizer preso, mas ligado a esse planeta, todos, invariavelmente, e não estamos falando só de pessoas, todas as criaturas que se encontram nesse planeta estão, de alguma maneira, suscetível à dor, à decepção, a moléstias, a sofrimentos, né? Então, todos nós estamos suscetíveis aos problemas da matéria. As alterações orgânicas, elas são inerentes à vida material. Nós nascemos com prazo de validade. Essa é a verdade.
o corpo biológico tem prazo de validade. Uns é leite longa-vida, outros é de saquinho, né? Uns vão permanecer mais tempo, outros menos. Mas todos nós nascemos aqui, reencarnamos aqui com prazo de validade. E com uma trajetória específica para cada um de nós, que graças a Deus não sabemos. E essa trajetória está intimamente ligada às nossas necessidades de crescimento, de burilamento, de transformação. E essas, por sua vez, estão ligadas aos nossos atos pretéritos. Mas também estarão ligadas aos nossos atos atuais. Como criaturas essencialmente espirituais, não podemos ignorar o caráter depurador dos padecimentos. Então, toda dor, e isso é algo que nós podemos buscar com mais propriedade, com mais aprofundamento, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, onde ele esmiuça lá com muita propriedade, né? Justamente o nosso problema do nosso ser. Quem somos? Por que somos? Do destino. O que é o destino? Nada mais do que a estrada que nós mesmos pavimentamos. E a dor? O que é a dor? A dor nada mais é do que a consequência daquilo, do psicossomático, né? Daquilo que nós construímos, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós merecemos. Mas é óbvio, e como diz a leitura, é plausível que, se tratando de sofrimento, nós tenhamos desprezo pela dor. Que nós não queiramos nenhum contato com o sofrimento. Por quê? Porque a gente sabe que é algo nada agradável. Mas não tem como nós fugirmos disso. Aí alguém vai dizer, poxa, mas tem gente que faz mal, que é muito ruim, que faz um monte de coisa errada e passa uma vida inteira e desencarna igual um passarinho dormindo, né? Tem, mas nós não cabe decidirmos e nem julgarmos os ditames de Deus. Então, são fatores que fogem totalmente ao nosso conhecimento, porque nós não temos elevação e nem calibre moral e espiritual para disso tomarmos conta. Só nos resta tomarmos conta de nossas ações, de nós mesmos. Então, se nós temos medo da morte, e o medo da morte ele é legítimo, ele é necessário, porque ele, até um certo ponto, ele nos traz a necessidade de nos preservarmos. E a preservação da vida é uma lei da natureza, que nós preservemos o corpo, preservemos o envoltório, esse veículo que Deus nos empresta. Mas se temos tanto medo, se não queremos sofrer, temos ojeriza à dor, será que nós conscientemente permanecemos distante das situações, das substâncias, dos fatos que irão fatalmente nos trazer dor e sofrimento e enfermidade logo na frente? Será que nós fazemos a higiene mental que precisamos fazer? Será que nós nos alimentamos da forma a preservar-nos da dor, das moléstias? Será que nós usamos com sabedoria, né, dos remédios, das terapias? Ou será que somos pessoas encolerizadas? Será que somos pessoas de maus hábitos, com vícios, dorme pouco, se alimenta mal? Todas essas questões não são coisas que nós trazemos de herança do passado. São hábitos ruins que adquirimos aqui. E que sabemos farão a diferença logo ali na frente. Nos trarão dor,
nos trarão padecimento, e também com nossos familiares. Então, ela nos fala, nada é por acaso, nenhuma dor é por acaso, nenhum sofrimento é por acaso. Tem um motivo, mas esse motivo nem sempre está ligado ao nosso pretérito espiritual. Às vezes, é o que estamos fazendo aqui, agora, nesse momento. Não é facultado, porém, a qualquer de nós, muito menos ao espírita, usar qualquer moléstia como motivo, como desculpa para subterfúgios, né, a fim de impressionar aos outros e que não trazem nenhum benefício. Por isso que Teresa de Brito bate nessa questão, né, da crentice. Obviamente que não é um pecado, não é um crime se tivermos lá em casa uma figura de Buda, nada disso. Agora, qual a nossa relação? Como nós lidamos com isso? Isso é que faz a diferença. Até porque a história de Buda é muito linda. Se estudarmos Buda e se procurarmos seguir minimamente o que disse Buda, estaremos muito bem. O tratamento espiritual deverá ser sempre utilizado em conjunto com a prescrição da medicina terrena, né? Com a oração, com a postura diante da vida correta. E a enfermidade na família é, sem dúvida, motivo de sofrimento para o enfermo e para os familiares. E isso estamos vivendo de forma muito acentuada nesse momento. E por isso, talvez, a escolha do departamento doutrinário para que tocássemos nesse ponto. Não só na família, mas de pessoas próximas a nós, que não são familiares, mas são familiares do universo, né? Da nossa família universal. E que estão, obviamente, nos deixando tristes, preocupados, apreensivos pela quantidade de pessoas que estão, né, adoecendo, infelizmente, por conta dessa reforma que o Pai resolveu fazer no planeta e que está nos trazendo dor, porque dessa forma nós nos comportamos por muito tempo para merecer tudo isso que está acontecendo. Então, a dor, ela nos ensina, ela é uma professora. E se nós não sentíssemos dor, teríamos um problema muito sério. E há pessoas, poucas, graças a Deus, no mundo, que sofrem de um distúrbio nos neurotransmissores e essas pessoas não sentem dor. E essas pessoas têm um problema muito maior do que nós que sentimos dor. Porque essas pessoas, elas facilmente podem arrancar um dedo e não perceber. Elas não conseguem ter um alerta do corpo se alguma disfunção está ocorrendo em seu organismo, né? Essas pessoas têm que andar com capacete o tempo todo, porque elas se cortam, elas se batem e elas não sentem dor. Então nós achamos que a dor é uma inimiga? Não, a dor é uma bênção, que Deus envia aos seus eleitos. E a enfermidade, ela é uma depuração, ela é sim um momento da gente repensar. Mas, infelizmente, o que a gente faz? A gente esquece tudo isso e a gente se joga ao desespero, à descrença, à desmotivação. E muitas vezes não é conosco. Nós poderíamos estar amparando a pessoa que está sofrendo e nós nos arvoramos mais do que ela e não conseguimos dar o suporte para essa pessoa. Então, acima de qualquer coisa, essa leitura da noite de hoje, ela nos conclama a respirarmos fundo, a chamarmos pela nossa razão, pela nossa fé, pela oração e procurarmos nos manter sóbrios, no sentido de passar tranquilidade para aqueles que nos cercam e estarmos preparados de verdade, com Deus no coração, com fé, para o que a gente ainda há de enfrentar até que tudo isso passe. Então, que nós possamos seguir se cuidando, convivendo com isso tudo, isso vai passar, mas que não percamos a nossa fé, que não percamos a nossa coragem, que repensemos nossos atos, que reavaliemos as nossas prioridades, que nos reaproximemos de nossos familiares, que valorizemos aqueles que nos rodeiam, e que estejamos apostos
a pedir ajuda e a dar ajuda àqueles que precisarem. Então agradecemos a atenção dos irmãos. Temos que correr porque o impositivo da Covid ainda nos permite pouco tempo de palestra, mas agradecemos a atenção e companhia de todos. E agora convido nosso irmão Simval para a nossa prece final. Um bom fim de semana a todos. Meus irmãos, então, ainda depois dessa bela exposição doutrinária do nosso irmão Ivanor, que nós mantenhamos firmes e seguros no nosso propósito de os ensinamentos do nosso modelo e guia Jesus, que lá no capítulo de Mateus 22, versículo de 34 a 40, ele nos ensinou que amássemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, que nós, cerrando nossos olhos, elevando o pensamento aos céus, mentalizando aqueles nossos irmãos encarnados e desencarnados, possam estar recebendo esse auxílio, que nós, dentro do nosso merecimento, também possamos colher esses frutos desse belo e aprendizado da doutrina consoladora pelo Cristo. Nós muitas vezes ficamos intrigados, burrados por pequenas situações, e Jesus, o nosso modelo e guia, lá em Lucas também, capítulo 23, versículo 24, ele sendo crucificado diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, que nós possamos vivenciar o Evangelho do Cristo, que nós, acima de tudo, estamos tendo a oportunidade de colocar em prática este amor e esse ensinamento que ele veio nos trazer. Deus de infinita misericórdia e bondade, Jesus, mestre querido, Maria de Nazaré, mãezinha querida, aqui nos reencontramos novamente na casa do caminho, com o único objetivo de nos melhorarmos como espíritos endividados que somos, para termos condições de auxiliar aos que cheguem até nós. Mas o Senhor Jesus, com a sua infinita misericórdia, derrame sobre nós a sua luz e a sua bênção, que nós possamos, a cada amanhecer nesse plano de provas e expiações, não desanimarmos no nosso propósito. E ao amanhecer, ao anoitecer, quando deitarmos a cabeça no travesseiro, agradecer por mais um dia, aonde eu pude fazer o melhor que estava ao meu alcance. E que ao amanhecer, agradecer novamente, porque temos mais uma oportunidade de nos tornarmos melhores e de alegrar muitos corações em aflitos. Que a tua luz e a tua paz permaneça conosco em nossos corações hoje e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, uma boa noite, fiquem bem à vontade, a casa é sempre de vocês. Só por favor, pedimos que deixem as cadeiras, não precisa levantar os bancos, tá? Que a gente vai fazer a higienização depois.